Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grid Solar. E nesse vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês mais um projeto de energia solar off-grid, né? Como conhecemos também aí o sistema de energia solar autônoma. Então, pessoal, o projeto de hoje será com 4 painéis de 150 watts, certo? Então, vou mostrar para vocês aqui como fazer a ligação aqui desses painéis, o dimensionamento do banco de baterias, qual o controlador de carga que a gente vai utilizar, qual o inversor, certo? Que fica legal aqui para esse sistema, e todo o dimensionamento, né? Dos disjuntores DC, do disjuntor AC, o DPS aqui também, pessoal, como fazer a ligação desse DPS. Vamos falar também um pouco a respeito aqui do sistema de aterramento, certo? E como fazer todas essas ligações. Primeiro, pessoal, eu vou falar para vocês aí a respeito do dimensionamento do banco de baterias e depois eu volto para cá para a gente iniciar aqui todas as ligações. Então, pessoal, vou apresentar para vocês agora duas opções de banco de baterias para ver qual deles aí que fica melhor para o seu perfil de uso, certo? Ao iniciar aqui por um banco de baterias composto por duas baterias de 150 Ah. Então, vamos ver o cálculo aqui, né, da quantidade de baterias versus painéis, né, o quanto de painéis que é necessário para carregar essas baterias. Então, pessoal, como na associação aqui dessas baterias, a associação delas, a ligação delas é em paralelo, então, aqui o que se soma é o valor de corrente, né, e o valor de tensão permanece. Então, a gente vai ter aqui um banco de baterias de 300 Ah em 12 volts. E para que a gente carregue essas baterias com eficiência, a gente precisa de um valor de 10% desse valor total aí do banco de baterias. Então, esses 10% será aqui, ó, 30 Ah. Então, vamos fazer um pequeno cálculo aqui para a gente ver o quanto de painéis que é necessário para carregar essas baterias. Então, vamos multiplicar esse valor de corrente que a gente encontrou aqui, que é os 10%, vezes 14,4 volts, que é a tensão necessária para carregar o banco de baterias em 12 volts. Então, encontramos aqui, ó, um valor de potência de 432 watts, que seria o necessário para carregar esse banco de baterias se a gente tivesse esse valor aqui constante. Como temos diversas perdas, né, na geração aí desses painéis, então a gente aplica sempre um fator de segurança, certo? Que fica entre 20% e 30% a mais de potência dos painéis. Como esse é um sistema pequeno, então eu apliquei apenas 20%. Então a gente vai pegar aqui, ó, esse valor de 432 watts, que foi o valor encontrado aqui, vezes 1,2, que vai representar aí esses 20%. Se fosse 30% aqui, seria 1,3. Então, a multiplicação aqui, certo, desse valor aqui, ó, da quantidade de potência, vezes esse fator de segurança, então teremos um valor corrigido aqui de potência de 518 watts, que é o necessário para que carregue essas baterias aqui com eficiência. Então, pessoal, como temos 600 watts de painéis, a gente vai subtrair esse valor aqui dos 518 watts e sobrará 82 watts para que a gente use de cargas de equipamentos ao mesmo tempo que essas baterias são carregadas. Então, ficando de resumo, 518 watts, que é o necessário para carregar as baterias, e 82 watts para usar de equipamentos ao mesmo tempo que elas carregam. Certo, pessoal? E assim que essas baterias carregarem ali, né, por volta do meio-dia, 1h da tarde, aí sim você pode estar adicionando aí mais equipamentos no sistema, né, próximo aqui aos 600 watts, que é a potência máxima de painéis que você tem. Em algum momento também você pode até utilizar um pouco mais de carga, certo? Durante um pequeno período, né, que não vai atrapalhar aí no carregamento das baterias. Então você pode estar utilizando ali até uns 800 watts, certo? Que é o máximo que eu recomendo aqui para esse sistema, para que você mantenha aqui, né, o sistema com uma boa carga das baterias e ele em um bom funcionamento. E lá no finalzinho de tarde e início de noite, pessoal, quando estiver finalizando a geração aí dos seus painéis, né, para que você utilize essas baterias aí de uma forma correta, é legal que você diminua, né, a quantidade de cargas que você tem no seu sistema, para que você descarregue essas baterias aí no regime em C20. Então, o que é isso, né? Você vai pegar essa capacidade total do banco de baterias, que é os 300 Ah, vai dividir por 20. Então, aqui você vai encontrar um valor de 15 Ah. Esses 15 Ah aqui seria o valor de corrente que você poderia drenar do seu banco de baterias para que ela permanecesse aí nesse regime de C20 e transformando esse valor aqui, ó, de corrente para valor de potência, né? Onde a gente vai multiplicar aí esse valor dos 15 amperes vezes 12 volts, que é a tensão nominal aí do banco de baterias. Então vamos encontrar aqui um valor de 180 watts, certo? Que esse aqui será o valor de potência aí dos equipamentos, o máximo que você pode estar utilizando no seu sistema para que ele se encaixe aqui nesse regime em C20, para que você tenha um bom tempo de vida útil aí das suas baterias e também que elas entreguem sempre aí um bom desempenho.
E você utilizando essa quantidade aqui de potência de equipamentos, você, no melhor cenário, você pode chegar aí a ter uma autonomia de até 6 horas, certo? Isso com a bateria totalmente carregada ali no final do dia, né? Bateria nova. Ao passar do tempo, claro que vai diminuindo aí, né? Essa quantidade, esse tempo de autonomia das baterias. Então pronto, pessoal, apresentado essa primeira parte aqui, esse primeiro banco de baterias, vou apresentar para vocês agora o segundo, certo? Que será aqui, ó, com duas baterias de 100 ampere-hora. Então vamos ver esse cálculo aqui, né, como é que fica. Então aqui, pessoal, já vamos para a parte aqui do resumo. A gente vai precisar de 345 watts para carregar as baterias com eficiência. E a gente pode utilizar ao mesmo tempo aí que elas carregam 255 watts em equipamentos. E lá no finalzinho de tarde, início de noite, né, para que a gente descarregue ela aí no regime de C20, a gente pode estar utilizando 120 watts em equipamentos. E da mesma forma que eu falei para vocês, né, no melhor cenário você pode estar chegando aí até uma autonomia de até 6 horas com esse banco de baterias. Então, pessoal, voltamos. Vamos iniciar aqui primeiro pela ligação aqui do banco de baterias, que é sempre a primeira parte da ligação que temos que fazer. Primeiro temos que alimentar aqui o controlador de carga para que ele reconheça o valor de tensão que ele vai estar trabalhando. Então, pessoal, iniciando aqui ó, com a ligação das baterias. Então, como falei para vocês, esse sistema ele será em 12 volts e também, como mostrei para vocês, as duas opções aí de banco de baterias. Nesse caso, eu vou utilizar um banco com duas baterias de 150 ampere-hora. Então, vamos iniciar aqui as ligações. Então, vamos pegar aqui o positivo dessa primeira bateria e o positivo dessa segunda bateria. Vamos ligar aqui ó, nesse barramento positivo, certo? E vamos pegar agora o negativo dessa primeira bateria com o negativo aqui dessa segunda bateria, certo? E ligar também aqui nesse barramento aqui o barramento negativo. E esses cabos aqui, pessoal, serão de 10 milímetros, que eles suportam aí até 50 amperes, 50, 55 amperes, né? Como será dividida aqui a corrente entre elas, ó, cada uma fornecerá aqui, né, a corrente para esse barramento. Então, cabos de 10 milímetros aqui fica legal. E aqui, pessoal, vamos utilizar um disjuntor DC bipolar, que vai ficar aqui entre as baterias, né, o barramento e o controlador de carga. Esse disjuntor ele será aqui mais como um disjuntor que se virá aí como uma chave liga e desliga, né, para facilitar uma manutenção que você venha fazer nesse sistema, para que não seja necessário de você desconectar os cabos, que é bem mais perigoso, né, onde você pode causar um acidente aí, um curto-circuito nessas manobras. Então é importante você colocar aí esse disjuntor. Então a gente sempre coloca esse disjuntor aí com a capacidade de corrente acima da capacidade aqui do controlador de carga, do que ele pode fornecer aqui para o sistema. Então eu vou utilizar aqui nesse exemplo um controlador de carga MPPT de 50 amperes, que é esse em exemplo, que é um controlador de carga aí da Fangups, um excelente controlador de carga, é até o que eu tenho aqui no meu sistema, né? Esse sistema que eu estou apresentando hoje aqui, esse projeto, é exatamente o sistema que eu tenho aqui em casa, certo? Então eu posso falar aqui com bastante propriedade. Então é um excelentíssimo controlador de carga aí que entrega uma eficiência de 98%. Então, como ele é de 50 amperes, eu vou utilizar aqui um disjuntor de 63 amperes, disjuntor DC bipolar de 63 amperes. Então podemos agora, né, seguir com as ligações, onde vamos pegar aqui o positivo do barramento, levar um cabo até esse disjuntor e também o negativo aqui do barramento até o disjuntor, certo? Esses cabos aqui eles serão de 10 milímetros, né, como falei para vocês, que suportam aí até 50 amperes. Nessa ligação aqui, com esse sistema aqui, com essa quantidade de painéis, esse controlador de carga ele pode fornecer aqui em média de 41 amperes, certo? Então, esses cabos aqui suportarão tranquilamente. Dois pontos de atenção aí que eu reforço para vocês. É importante aqui, ó, vocês utilizar esses cabos aqui de mesmo tamanho, certo? Quando vocês cortarem esses cabos aí, os pares deles, você corta eles do mesmo tamanho. E outra dica, que seja a distância aqui, ó, entre o banco de baterias e o controlador de carga, que seja no máximo de 1 metro. O ideal seria que fosse até 50 centímetros. Se você puder ligar aí até 50 centímetros, vai ficar show de bola. E outra questão também, pessoal, que é bem importante, é quando você for fazer essas ligações, é importantíssimo que esse disjuntor ele esteja desligado, certo? Só assim que você concluir aqui a ligação é que você aciona, que você liga ele. Então, pessoal, seguindo aqui com as ligações, ó, positivo até o positivo aqui do controlador de carga, negativo até o negativo aqui do controlador de carga, né, na entrada das baterias. Esse controlador de carga aqui que eu uso, né, ele é diferente, é esse da Fangups em relação aos outros controladores de carga. A entrada aqui de baterias é o primeiro e o segundo borne, e a entrada aqui dos painéis é o terceiro e o quarto borne.
Então, concluído aqui as ligações, aí sim poderia ser ligado esse disjuntor e nesse momento aqui, né, o controlador de carga iria reconhecer aqui o valor de tensão que ele vai estar trabalhando, que seria 12 volts. Aí sim, poderíamos fazer aqui agora a ligação aqui dos painéis até o controlador de carga. Então é o que vamos fazer. Vou iniciar aqui pela ligação dos painéis, mostrar eles para vocês. Será uma ligação em série paralelo, onde vamos fazer aqui as ligações de dois conjuntos, né? Duas strings, duas cordas aqui de ligação em série, certo? O primeiro e o segundo painel e depois aqui outra série do terceiro e do quarto painel. Então, primeiro eu vou passar algumas informações aí, algumas especificações relacionadas aqui a esses painéis, certo? Serão painéis de 150 watts de potência máxima aqui, potência de pico. A tensão nominal deles, a tensão de operação 17,91 volts. A corrente de operação 8,38 amperes. A tensão em circuito aberto 22,3 volts. E a corrente máxima, né, que é essa corrente chamada de curto-circuito, 8,82 amperes. Para os cálculos que vamos fazer aqui, vamos utilizar esses valores máximos. O valor de tensão aqui em circuito aberto e o valor de corrente aqui máximo, que é esse 8,82 amperes. Então, pessoal, podemos iniciar agora aqui com as ligações. Então, vou pegar aqui, ó, primeiro o positivo desse primeiro painel, certo? Vou deixar ele aqui. Agora vamos fazer a série aqui, ó, entre o painel 1 e o painel 2, pegando aqui o negativo desse painel 1, ligando ao positivo do painel 2. E aqui na extremidade daqui vai sobrar o negativo, né, desse segundo painel. Então, pessoal, feito aqui a primeira ligação, certo? A primeira ligação em série, a primeira string entre painel 1 e painel 2, certo? E aqui, pessoal, como a ligação é em série, então será somada, né, o valor de tensão aqui desse painel com o valor de tensão desse painel. Então será esse valor aqui que eu falei para vocês, né? O valor de tensão em circuito aberto será 22,3 volt mais 22,3 volt. Então esse arranjo aqui terá 44,6 volt. E o valor de corrente aqui, como a ligação é em série, vai permanecer o mesmo. Então vai permanecer aqui, ó, esse valor de corrente máxima 8,82 amperes. Então, seguindo, vamos para agora a ligação aqui da segunda string, certo? A segunda corda aqui de ligação, a série entre o painel 3 e o painel 4. Então, pessoal, vamos pegar aqui, ó, o positivo desse painel 3 aqui e vamos deixar ele próximo ao positivo aqui da primeira string, certo? Vamos fazer a ligação em série agora do painel 3 com o painel 4, pegando o negativo do painel 3 ligando ao positivo do painel 4. E o negativo aqui do painel 4, certo? Eu vou trazer ele, né, junto aqui, próximo ao negativo aqui dessa primeira string. Então, da mesma forma aqui, ó, dessa primeira ligação em série, né, será uma ligação em série também entre o painel 3 e o painel 4, com esses mesmos valores, onde somaremos aqui a tensão, né, do painel 3 com a tensão do painel 4, 22,3 volt mais 22,3 volt, certo? Chegando a esse valor de 44,6 volt, e o valor de corrente permanecerá o mesmo, 8,82 amperes. Então, pessoal, concluído, né? São duas ligações em série, dois conjuntos em série, e agora vamos fazer a ligação desses dois conjuntos em paralelo, certo? Então vamos juntar aqui, ó, os positivos e os negativos. Então vamos usar conector MC4 em Y aqui, ó. Esse daqui é o macho para juntar aqui com os conectores fêmeas, certo? Os negativos. E vamos usar aqui outro conector MC4 em Y. Esse daqui é a fêmea para fazer a junção aqui com os conectores MC4 machos. Então, pessoal, agora sim foram ligados, né, as duas strings que estavam em série, foram ligados em paralelo. Então, finalizando aqui, né, será uma ligação série-paralelo. Então, no cálculo aqui, né, como foi agora uma ligação em paralelo com as strings, então o valor de tensão vai permanecer, certo? O valor de cada string, né, que foi o 44,6 volt. E o que será somado agora será o valor de corrente, né, de cada string. Então, se o valor de corrente de cada string era 8,82 amperes, 8,82 amperes mais 8,82 amperes, então chegará a um valor de 17,64 amperes. Então, essa string aqui, que vai vir aqui, essa ligação até o controlador de carga, descerá uma tensão de 44,6 volt
e 17,64 amperes. Então, pessoal, já podemos aqui, né, dimensionar esse disjuntor aqui, ó, o disjuntor DC, que vai ficar entre os painéis e o controlador de carga. Então, para esse caso aqui, ó, vamos utilizar um disjuntor DC bipolar de 25 amperes, que poderia ser até de 20 amperes, né, já que está descendo aqui 17,64 amperes, mas eu sempre recomendo você colocar ele de 25 amperes, certo? É um valor ali legal, não fica muito distante. Então vamos continuar aqui, seguindo com as ligações, onde vamos pegar o negativo, certo? Saindo aqui desse lado, chegando até o negativo aqui do disjuntor. Outra coisa que é importante aqui respeitar, né? Você vai ter o seu disjuntor aí DC, então ele vai ter ali os polos positivo e negativo. É importantíssimo você observar isso. E assim como eu falei aqui nessa primeira ligação aqui, é importantíssimo que esse disjuntor ele esteja também desligado, certo? Seguindo aqui agora com o cabo positivo, né, até o positivo aqui do disjuntor. E esses cabos aqui, pessoal, serão de 4 milímetros, que eles suportam até 28 amperes. Outra observação aqui, pessoal, é que esses cabos, eles poderiam ser até de 2,5 milímetros, que suportariam aí em torno de 23 amperes. Mas dificilmente você vai encontrar cabos para energia solar, esses específicos aí, com bitola de 2,5 milímetros. Então é sempre padrão aqui você encontrar de 4, 6 milímetros, né, 10 milímetros. Então, seguindo aqui com as ligações após o disjuntor até o controlador de carga, né? Vamos ligar aqui negativo até o negativo do controlador de carga e positivo até o positivo aqui do controlador de carga, aqui na entrada aqui dos painéis. E para proteção desse sistema aqui contra surtos, contra raios, né? Que podem estar acontecendo aí e vir algum surto aqui para cima desses painéis. Então, a gente vai utilizar um DPS DC também, ele de 40 kA. Então eu vou mostrar para vocês aqui como fazer a ligação aqui também desse DPS, certo? A ligação dele será aqui, ó, após o disjuntor, certo? Ele vai ficar aqui, ó, vamos derivar aqui o positivo, né? Até o positivo aqui do DPS, o negativo até o negativo aqui do DPS, certo? E na saída do DPS aqui, né, vamos conectar aqui um cabo, que será o cabo terra, onde ele vai vir até esse barramento aqui, onde será feita aqui todas as conexões aqui do aterramento aqui do sistema. E daqui vai descer um cabo, certo? Principal aqui, até o sistema de aterramento, até as hastes. Eu aproveito e falo para vocês um pouco a respeito aqui do sistema de aterramento. Aqui seria um sistema de aterramento básico, certo? Composto aqui, ó, por 3 hastes de 1,5 m cada, né? E a distância entre elas aqui também, no mínimo aqui que seja de 1,5 m, certo? É importantíssimo ressaltar para vocês, aqui é um sistema de aterramento básico, até porque dificilmente a gente vai ter aí dispositivos, né, equipamentos de medição para que a gente tenha uma certeza se o sistema de aterramento ele está legal ou não. Então eu sempre recomendo para vocês esse mínimo de 3 hastes. Às vezes, dependendo do solo, até uma haste vai ficar legal, mas como a gente não tem essa certeza, então é legal que você faça esse aterramento aqui básico. Se você quiser colocar hastes maiores, pode colocar. Se você tiver aí um bom espaço no seu terreno e quiser aumentar essa distância aqui também entre essas hastes, pode também, que vai ficar mais legal ainda. Seguindo aqui, pessoal, é importantíssimo também, né, fazer o aterramento aqui da estrutura dos painéis. Então, todos esses painéis eles já vêm com um ponto de conexão, onde você pode estar fazendo a ligação aí com os cabos terra entre um e outro, certo? E dele aqui, né, descendo até esse barramento. Esses cabos aqui, ó, tanto esse quanto esse aqui, ó, eles são de 4 milímetros. Certo? Ele vai sempre seguir esse cabo que você utilizar aqui, ó, da ligação dos painéis. Se fossem cabos aqui de 6 milímetros, então você também usaria aqui cabo de 6 milímetros, certo? Isso é importantíssimo também você levar em consideração. E para finalizar, né, temos a questão do aterramento aqui também do polo negativo aqui das baterias, certo? Onde todos os pontos aqui onde tem negativo estarão aterrados. Isso é importantíssimo caso o inversor de tensão ele venha dar algum retorno de corrente alternada aqui para o sistema. Então, esse surto será desviado para o terra, protegendo aqui, né, os componentes e também protegendo de você levar um choque, certo? Isso aí já aconteceu, certo? Com várias pessoas, então é sempre relatado, né, essa questão, esse surto que às vezes pode ter, certo? Isso não é esperado, né? Mas pode ser que em algum momento, né, um equipamento desse ele entra em falha e aconteça isso. E então você tendo esse aterramento aqui no polo negativo, você terá essa proteção aí no seu sistema. E ainda também esse controlador de carga aqui, ele vem um ponto aqui, ó,
de aterramento aqui na sua carcaça. Então, também é importante fazer. Se o seu controlador de carga ele tem esse ponto também de conexão aí do sistema de aterramento, você também faça, certo? Essa conexão aqui, essa parte aqui do aterramento. Então, pronto, pessoal, concluído aqui mais uma etapa de ligação. Agora vamos para a ligação aqui dos barramentos, né, das baterias até o inversor de tensão. Vamos utilizar também aqui um disjuntor DC, que vai ficar aqui entre as baterias e o inversor de tensão, certo? Esse dimensionamento desse disjuntor DC aqui a gente deve fazer da seguinte forma. A gente vai pegar o valor de potência máxima que a gente deve utilizar aqui nesse sistema. Como eu falei para vocês lá no dimensionamento aqui do banco de baterias, o que seria recomendado aqui para esse sistema seria utilizar aí no máximo 800 watts, né, por um curto período, já que você tem apenas 600 watts ali de painéis. Então vamos pegar esse valor aí de 800 watts, vamos dividir por 12, né, que é o valor de tensão nominal aqui do banco de baterias, e vamos encontrar aqui um valor de corrente. Então encontramos aqui um valor de 66 amperes. Então o disjuntor com um valor de corrente aqui mais próximo a isso aqui, que é encontrado no mercado, né, um pouquinho acima, é o disjuntor DC aí bipolar de 80 amperes. Então será esse que a gente vai utilizar aqui para esse sistema. Então agora podemos fazer as ligações aqui, ó, pegando o cabo, né, do barramento aqui, o negativo, levando até esse disjuntor, e pegando outro cabo do barramento aqui positivo e levando até o disjuntor. Outra vez eu reforço para vocês que é importantíssimo que esses cabos aqui eles sejam do mesmo tamanho e que também, assim como aqui a distância das baterias para o controlador de carga, que essa distância também aqui entre as baterias e o inversor de tensão seja no máximo 1 metro. E o ideal que seja até 50 centímetros. Se você conseguir colocar aí apenas 50 centímetros de distância, será o ideal. Esses cabos aqui, pessoal, eles serão de 16 milímetros, que eles suportam até aí 66 amperes. Ele já vai estar aqui, ó, próximo do limite, né, do dimensionamento que a gente fez para utilizar aí os 800 watts. Então, se você quiser colocar cabos maiores aqui, você pode até colocar. Se você quiser colocar cabos de 21 milímetros, de 25, eu falo 21 milímetros porque eu recomendo que vocês sempre utilizem esses cabos que são aí usados para som automotivo, que eles são bem flexíveis, são bem fáceis de trabalhar, né? E a bitola deles é de 21 milímetros, certo? Após aí a bitola de 16. Então que ele ficaria bem legal aqui, que ele suportaria aí em torno de 75 ou até mesmo 80 amperes. Sim, outra questão, né, da mesma forma aí anterior, né, o disjuntor aqui ele é desligado, certo? Ele só vai ser ligado, né, depois que a gente fizer aqui as conexões finais. Então vou completar a ligação aqui, ó, negativo e positivo até os bornes aqui do inversor de tensão. Vou falar para vocês agora um pouco, né, desse inversor de tensão aqui. É legal que você, para esse sistema aqui, você coloque aí um inversor de tensão que ele tenha pelo menos 1000 watts de potência real. Então, no meu caso aqui, ó, no meu sistema, eu utilizo esse inversor aqui da Ginse, certo? Que ele diz, né, que seria 3000 watts pico, né, 1500 aí nominal, mas como todos nós que temos esse inversor aqui sabemos que ele suporta ali na média entre 800, 900 e 1000 watts, certo? Esse meu eu já fiz testes até os 1000 watts, então eu estou colocando ele aqui, né? E isso, pessoal, é só uma recomendação aí do mínimo, né? Você pode estar utilizando aqui, caso você pretenda depois aumentar o seu sistema, você pode estar utilizando aí inversores de potências bem maior. Seguindo aqui, pessoal, com as ligações, vamos utilizar aqui após esse inversor de tensão, né, na saída dele AC, certo? É sempre, não é só recomendação, certo? É obrigatoriedade utilizar um disjuntor para que, em caso de curto, né, com as cargas aqui, ele venha desarmar e proteger aqui o seu inversor. O importante é que seja também um disjuntor bipolar, porque sempre sai aqui desses inversores, na sua grande maioria, 2 fases, certo? Então é legal para que você aí seccione quando precisar as 2 fases. Então vamos fazer o dimensionamento aqui desse disjuntor, esse disjuntor AC. Então da mesma forma que a gente fez o dimensionamento aqui, ó, do disjuntor DC, que a gente vai pegar, né, a potência máxima que a gente vai utilizar aqui nesse sistema, só que agora a gente vai dividir agora esses 800 watts. Se a gente for utilizar esse inversor aqui com saída de 110 volts, né, a gente vai dividir os 800 watts por 110. Então a gente vai encontrar aqui um valor de 7,2 amperes, né, e o disjuntor com corrente maior, mais próximo, que a gente encontra aí para vender, será um disjuntor de 10 amperes. Então aqui é um disjuntor bipolar AC de 10 amperes. E se a gente for utilizar esse inversor aqui com saída em 220, então a gente vai dividir
os 800 watts dividido por 220 volts, então vamos encontrar aqui um valor de 3,5 amperes. Então esse disjuntor aqui, após o inversor de tensão, ele seria de 4 amperes. Só que é um valor de corrente de disjuntor bem difícil de encontrar. Até no meu caso, mesmo aqui no meu sistema, os disjuntores que eu uso são disjuntores de 6 amperes, que foi aí o menor que eu encontrei aqui. Então, pessoal, seguindo aqui agora com as ligações, né? Saíram aqui as duas fases, certo? Aqui do inversor de tensão. Esses cabos serão de 2,5 milímetros, que eles suportarão até 23 amperes, certo? Que já é os cabos que a gente utiliza aí na rede das nossas tomadas, né? Na nossa residência. E saindo aqui após o disjuntor, né, essas duas fases, levando aqui até essa tomada que representa aí as tomadas aí da sua residência, certo? Onde você ligará aí todas as cargas nesse seu sistema de energia solar off-grid. Então, pessoal, as ligações básicas, né, do sistema de energia solar off-grid são essas. Aqui você pode estar no final dele aqui colocando, né, uma chave de transferência, né, para que você alimente ela também aí pela rede da concessionária e você faça um controle aqui da tensão do banco de baterias para que quando essa tensão aí chegar ao mínimo delas, né, então ela transfira para a rede da concessionária. Então tem diversos tipos de chave aí que você pode estar comprando já ela pronta, né, tipo a chave ATS, ou você pode montar chaves com contatores, né, que até eu ensino aqui no canal, já tem vídeos aqui ensinando como fazer esse sistema de transferência automática aí com contatores. E em breve também estarei atualizando aí, fazendo uma nova chave de transferência automática, certo? Para que vocês também possam montar e colocar nos seus sistemas. Aqui também vocês podem estar utilizando aí watímetros AC para você ver aí o quanto está sendo consumido, né, aqui nesse seu sistema, né, o quanto você vai economizar de energia. Assim como também aqui, ó, na parte DC, você pode estar colocando watímetros aqui DC para você ver aqui o quanto que está sendo consumido aqui do seu banco de baterias. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da apresentação aqui desse projeto. E vou deixar disponível para vocês esses arquivos aqui em PDF para que vocês façam o download e para que vocês tenham eles em mãos, caso você queira fazer um projeto também igual a esse. Então, o link vai estar na descrição desse vídeo e também no comentário fixo, certo? Para que você possa fazer esse download aí. E também, pessoal, vou estar deixando aí na descrição do vídeo a descrição de todos esses equipamentos que eu utilizo aqui nesse meu sistema. Caso você queira, né, copiar esse sistema, você já tem uma ideia aí de onde você vai encontrar esses equipamentos, certo? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e aguardo todos vocês aqui nos próximos vídeos.